hoje é dia de responder as 3 perguntas mais frequentes que vocês mandaram sobre Taiwan, China, Estados Unidos, o que vai acontecer, enfim. Hoje a gente vai responder essas perguntas aqui, mas antes, pessoal, aqui na descrição desse vídeo tem os eventos que eu estarei na próxima semana e eu conto muito com a presença de todos vocês lá. E se vocês puderem mandar pelo menos R$10 na vaquinha do apoia.org/Renato. Eu preciso muito da sua ajuda. A gente já passou a deputada federal Sâmia Bonfim na vaquinha do PSOL, passamos Carla Zambelli. O nosso próximo é o Vadida Musa, advogado do PT, que disse que tinha que fechar o STF, né? Mas pra ele, as pessoas esquecem, né, dessa declaração dele. Então, vamos passar esse cara, porque além de tudo, essa gente ainda vai usar o fundão eleitoral e eu só tenho vocês e a ajuda de vocês pra competir com essa gente, beleza? Então, por favor, dá uma colaborada na vaquinha. O mais importante, claro, além da doação, é ter o seu nome lá e o nosso número de doadores subir, beleza? Bom, galera, vamos começar aqui esse vídeo porque a gente vai tentar responder 3 perguntas que vocês mais fizeram. E eu vou começar pela primeira, que é: e se fosse o Trump? Isso teria acontecido? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que o que aconteceu em Hong Kong, que é uma região administrativa especial da China, foi tomada recentemente sob os olhares atentos de Donald Trump. O Joshua Wong, que era um dos líderes dessa manifestação, uma espécie até de Kim Kataguiri de Hong Kong, foi condenado e preso 2 vezes. O que aconteceu no Afeganistão também, tudo começou ainda no governo de Donald Trump. No livro The Madman Fury, o autor ele conversa com o alto oficialato do exército americano que estava no Afeganistão, mostrando que ali muitos deles acabavam mentindo para a presidência da República Norte-Americana e não retiravam as tropas de lá, o que mostra ali, claro, uma certa postura, um certo viés pró-democrata de muitos desses líderes, desses generais do alto oficialato do exército americano. E esse talvez seja o grande problema com Joe Biden, o que não é nenhuma virtude do Trump. Os democratas têm ligações profundas com a indústria militar e com a indústria bélica. E, obviamente, esse tipo de conflito acaba alimentando esses financiadores. De acordo com a revista In These Times, 1/3 da equipe de transição do governo Joe Biden tinha sido patrocinadas pela indústria bélica. Pergunta número 2, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer daqui para frente em Taiwan? Bom, primeiro eu vou explicar como é que começou essa cisão entre China e Taiwan. Em 1949, com a Revolução Cultural Maoísta, o governo que estava na China no momento foi deposto e aqueles que fugiram da China nesse período foram até a Ilha de Formosa e lá resolveram fundar o que hoje se chama de Taiwan. Até então, eles reivindicavam a ilha e todo o restante da chamada China continental como se fossem um país chamado de República Popular da China. Importante lembrar que durante a Guerra Fria, a maioria dos países ocidentais e a ONU, inclusive, reconheceram Taiwan como sendo a verdadeira China. E para a gente entender o que aconteceu agora, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, ela resolveu anunciar uma agenda oficial para a Ásia, para, enfim, lidar com alguns tratados de comércio internacional com outros países da região. Só que aí tem um ponto, começaram a dizer que ela poderia visitar a ilha de Taiwan e isso foi dito, inclusive confirmado por autoridades norte-americanas, por autoridades taiwanesas. A Nancy Pelosi não chegou a colocar Taiwan na agenda dela, porém, dias antes dela de fato ter pisado em Taiwan, começou a se aventar essa possibilidade e por fim ela chegou à ilha. Para vocês terem uma ideia, uma autoridade do tamanho da Nancy Pelosi, como presidente da Câmara dos Deputados, não visita Taiwan desde 1997. Isso há 25 anos. E na época, quando o presidente da Câmara dos Deputados visitou Taiwan, a China começou a realizar exercícios militares na fronteira, até em Taiwan, e fez até com que os Estados Unidos tivessem que deslocar a sua marinha para perto de Taiwan, no caso de uma possibilidade de invasão da China a Taiwan naquele momento, há 25 anos atrás. Taiwan é vista como parte inalienável do território chinês. E a presidente taiwanesa, desde 2016, é abertamente favorável à independência de Taiwan. Agora vamos tentar
tentar conjecturar do que pode acontecer no futuro. Uma invasão semelhante ao que a Rússia fez na Ucrânia parece inviável por uma série de motivos e eu vou listar aqui alguns. Primeiro, o motivo é econômico. A China não está no seu auge nesse momento, passa por um processo de desaceleração da economia, com o mercado imobiliário entrando em colapso e com problemas nas suas cadeias logísticas. Número 2, politicamente não é o melhor momento para Xi Jinping realizar uma invasão, porque ele levaria a China a uma recessão e está em um momento em que a China, o Partido Comunista Chinês, está perto de realizar o seu congresso para participar ali de uma eleição dentro do partido para eleger o líder que, obviamente, liderará o país nos próximos anos. Número 3, na área da tecnologia, o país está numa corrida espacial junto com a Rússia para competir com os Estados Unidos. E recentemente a Rússia saiu da Estação Espacial Internacional. E para além disso, a China está empenhada na produção da tecnologia 6G até 2030. Isso sem contar que a China tem uma indústria telefônica pujante. E Taiwan é responsável pela produção de 90% dos chips semicondutores de todo o mundo. O que é obviamente vital para toda a cadeia logística chinesa. Então isso seria desastroso para todo o planeta e principalmente para a China. Então é muito mais provável que nesse momento a China realize um cerco diplomático em Taiwan. Primeiro, criando sanções entre a China e a ilha, sanções comerciais. E depois partindo para aqueles aliados da sua bolha de influência, para que eles também coloquem sanções no comércio com Taiwan. Então o que vai acontecer a partir daí depende muito da ousadia de Taiwan em lutar pela sua independência e dos seus escassos aliados perante o mundo. Pergunta número 3, como isso influencia e se conecta com a guerra na Ucrânia? O tempo de maior influência do nosso tempo é a guerra na Ucrânia. Ela inaugurou um novo tempo que a gente pode chamar de o tempo das soluções finais. Então o que está acontecendo na Ucrânia colocou outros conflitos adiados em uma nova perspectiva, uma perspectiva de resolução por meio do conflito, por meio da força. E acaba colocando países que têm essas questões regionais até então adiadas para serem resolvidas, a terem que mudar a sua política externa, tomando, obviamente, duas posições. Ou se aliando à OTAN e aos Estados Unidos, ou tentando fazer parte do consórcio sino-russo. Quando a Rússia avançou sobre a Ucrânia, a China deu um recado muito claro. Taiwan não é a Ucrânia. Isso pode ser lido de duas formas. A primeira é que Taiwan, sendo parte da China, não há o que discutir, portanto, não há o que invadir, porque ela já faz parte do território chinês. E a outra maneira de se ler isso é de que, caso a China resolva invadir Taiwan e tomar aquele território, outros países não deveriam fazer nada, porque Taiwan faz parte da China e, portanto, está dentro da soberania chinesa. Enfim, de toda forma, ali tinha um aviso, e esse aviso ele foi seguido de um sobrevoo de caças chineses sobre o território de Taiwan. Enfim, apesar de não acreditar nessa solução final, esse é um fantasma que agora está cada vez mais presente. E, obviamente, em algum momento esse confronto vai nos colocar em uma situação muito mais complexa e difícil do que a atual. Bom, pessoal, espero que neste vídeo você tenha solucionado as suas principais dúvidas sobre esse assunto. Quem quiser trocar mais ideias sobre isso, manda aqui nos comentários. Não se esqueça de ativar o sininho, de ajudar na nossa vaquinha e de comparecer aos eventos, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.